Graça e paz, irmãos. Amém. Que presença maravilhosa do Espírito Santo nesse lugar, irmãos. O Senhor tem ministrado algumas coisas ao nosso coração. Quando a Nayane disse ao nosso coração, tem ministrado ao coração daqueles que buscam. Daqueles que estão com seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Se você tem vivido nesse lugar de busca ao Senhor, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de relacionamento com Deus, tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado algo ao seu coração também. Nós do Ministério de Música temos orado ao Senhor para que Ele levante uma igreja que adore, para que Ele desperte uma igreja que ama Ele pela sua presença, não por aquilo que as suas mãos podem dar. Embora o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Mas Ele tem muito mais do que bens materiais, muito mais do que milagres, muito mais do que coisas que você possa tocar para te dar. Ele tem a sua doce presença para ser derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Mas nós precisamos estar conectados no Senhor. Precisamos estar com o nosso espírito conectado ao Senhor, para que nós possamos viver e experimentar dessa doce presença dEle. Eu quero que coloque uma imagem aqui, para a gente começar esse momento. Puder apagar a luz também. Alguns dias atrás eu estava falando com o Senhor e peguei o caderninho meu de anotações das mensagens que eu escrevo. Um pouco eu escrevo no notas, no celular, um pouco escrevo à mão mesmo. E eu comecei a perceber que todas as mensagens que o Senhor me entregava, elas tinham 3 pilares. Todas as mensagens. 99% das mensagens que o Senhor me dá, ela tem 3 pilares. E são esses pilares das mensagens que o Senhor me dá. Eu vi que a primeira mensagem que o Senhor me deu falava sobre santidade. E dentro desse tema santidade, nós podemos ver abandonar as velhas práticas, vida no Espírito Santo e ser separado do mundo. Outro ponto, outra mensagem que o Senhor sempre me dá é sobre a adoração. Inclusive na quarta-feira retrasada eu ministrei um pouco sobre a adoração. E dentro desse tema adoração nós temos aqui devoção, que é uma vida entregue com todo amor, com todo zelo, com todo sacrifício ao Senhor. A contemplação da presença e da glória de Deus. E a adoração nada mais é do que a resposta a quem Ele é. A resposta a quem Deus é. Um outro tema que o Senhor sempre me fala é sobre chamado. E dentro do chamado nós vemos propósito, ministério e renúncia. E todos esses 3 pilares apontam para Cristo. Cristo é o centro desses 3 pilares, dessas 3 mensagens, desses 3 temas que o Senhor sempre tem ministrado ao meu coração. Sempre está apontando para Cristo. Mas isso aqui é possível pela nossa própria força? Pelo nosso próprio punho? Não, não é possível. Não é possível nós renunciarmos às coisas dessa terra se não for pela graça, se não for pela graça do Senhor. Não é possível nós termos vida no Espírito sem a graça do Senhor. Não é possível nós contemplarmos a glória do Senhor sem a graça. Esses são os 3 pilares das mensagens que o Senhor tem me dado. Por que eu quis colocar isso? Porque às vezes você pode falar assim, mas de novo o presbítero Mazinho vai falar sobre esse assunto. Mas de novo vai pregar sobre isso. Queridos, se o Senhor me permitir viver mais alguns anos, eu quero continuar pregando sobre esses 3 pilares. Porque esses 3 pilares vão nos levar até a pessoa de Cristo. Eu acho que é suficiente, esses 3 pilares é suficiente para nós termos uma vida de comunhão, de intimidade, de entrega ao Senhor. Existem outros temas? Sim, existe. Existe a fé,
existe a esperança. Mas esses temas foram os temas que o Senhor me chamou para falar. Existem outros pregadores, Pastor Marinho, Monique, Presbítero José, tantos outros pregadores aqui. Cada um Deus chamou com um propósito. E esse foi o propósito que o Senhor me chamou, para falar sobre esses 3 temas. Então, não enjoe de me ouvir falar sobre esses temas. É aquilo que o Senhor me chamou para transmitir ao povo dele. Amém? Com a sua Bíblia aberta, eu quero que você abra comigo a 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. E nós vemos então que Deus tem diferentes formas de falar ao nosso coração. Deus sempre vai trazer algo através da sua palavra, porque a palavra dele se renova a cada manhã. Os anos podem se passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Elas continuarão firmes e constantes. Eu não me lembro quem disse, mas alguém disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Esse livro, que foi escrito há mais de 2000 anos, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque ele contém as palavras vivas do Senhor. Ele é muito mais do que um livro escrito por homens. Ele é um livro inspirado por Deus, que usou homens falhos, assim como eu e você, para escrever as palavras dele aqui nesse lugar, nesse livro. E se nós praticarmos aquilo que está escrito aqui, certamente nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém? 2ª carta a Timóteo, capítulo de número 4. Permaneça com a sua Bíblia aberta nessa carta. Senhor Deus, mais uma vez eu clamo ao Senhor, para que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, para que haja um espírito de sabedoria, de obediência da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós não possamos, ó Deus, rejeitar a tua palavra, mas que nós possamos, ó Deus, de forma sábia, plantar ela no nosso coração. Que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a palavra do Senhor será plantada e irá germinar e irá dar frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O verso 1 dessa carta vai dizer assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. A carta a 2 Timóteo tem um valor muito significativo, porque ela é as últimas palavras de Paulo. Embora você vai ver aí que depois de Timóteo existe Tito e Filemão, que também foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Em ordem cronológica, Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Ou melhor, que Paulo ditou e Lucas, o seu companheiro, escreveu. Nós estamos diante das últimas palavras de Paulo, não somente ao jovem Timóteo, mas diante das últimas palavras dele ao mundo. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E ele então, de forma sábia, começa a passar alguns conselhos ao jovem Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo é fruto do Evangelho, é fruto das boas novas que Paulo levou através das suas missões. No capítulo 1, no verso 4, Paulo vai dizer que lembro-me das suas lágrimas e recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Paulo, através das suas viagens missionárias, pregou o Evangelho para a avó de Timóteo, Lóide, que essa, por sua vez, aceitou a Cristo, aceitou a mensagem da cruz, ensinou a sua filha Eunice e ao seu neto Timóteo. A Bíblia não relata que Timóteo foi criado por seu pai, pela figura paterna, mas ele foi criado pela sua avó e pela sua mãe.
que por sua vez ensinou o jovem Timóteo o caminho da verdade. Ensinou o caminho de Cristo. E então Paulo começou a caminhar com Timóteo, trouxe Timóteo para caminhar perto dele, para que ensinasse o jovem Timóteo sobre a missão de pregar as boas novas do Senhor. No verso 2 do capítulo 4, Paulo vai dizer: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. As últimas palavras de Paulo ao jovem Timóteo foi: Timóteo, pregue a palavra. Não tenha vergonha da palavra do Senhor. Não se envergonhe do evangelho, esse evangelho que eu tenho sido feito prisioneiro do Senhor, que tenho levado no meu corpo as marcas do sacrifício de Jesus. Timóteo, não tenha vergonha do evangelho. Pregue, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Algo interessante que eu achei nesse versículo é que esteja pronto, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Nós que ministramos a palavra, sempre nós estamos buscando algo do Senhor para que nós possamos ter algo para falar quando alguém vier nos procurar. Mas essa palavra de Paulo a Timóteo serve para cada um de nós. E eu quero exercitar algo aqui nessa noite. Talvez você tenha vergonha de falar com quem está do seu lado, talvez você não se sinta confortável. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite e fale assim: eu, Timóteo. Irmãos, essa mensagem dessa noite, eu quero que você pegue toda a palavra que vai ser falada e aplique na sua vida. Embora essas palavras de Paulo sejam para o jovem Timóteo, ela é uma carta aberta para todo o cristão, para todo aquele que serve ao Senhor. Então, nessa noite, cada um de nós somos um Timóteo. Você é um Timóteo. E esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Interessante que Paulo, por muitas vezes Paulo foi tido como aquele homem duro nas suas palavras. Paulo não alisava, não. Quando ele precisava chamar a atenção, ele chamava sem dó e sem piedade. Por muitas vezes, principalmente a igreja de Corinto, uma igreja que aparecia estar tudo certo, mas estavam podres por dentro, aonde tudo aquilo que poderia ter de ruim estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo exortava com todo temor, com todo zelo a eles. Mas nesse momento ele fala para Timóteo: Timóteo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Esses dias conversando com uma irmã, não vou citar o nome dela, mas ela falou assim: nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sou daquelas que eu gosto de puxar a orelha mesmo, eu gosto de falar a verdade mesmo. E essa palavra, meus irmãos, ensina que a gente deve corrigir, exortar sim, mas com toda a paciência e doutrina. Porque quando nós exortamos aquele que está indo mal, aquele que está indo a uma direção contrária à vontade do Senhor, essa pessoa é constrangida pela graça de Deus. Lembra o quadro que estava ali na tela? Que tudo aquilo é possível somente pela graça do Senhor, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, não por aquilo que nós somos capazes de fazer, mas pela graça de Deus. Paulo, em alguns versículos atrás, ele vai dizer que vai começar um tempo aonde vai vir um tipo de pessoa. No capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim, ó: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Naquele tempo, naquele século primitivo, já havia esse tipo de pessoa. Que dirá nos nossos dias, irmãos? Nós temos visto esse tipo de pessoa nos nossos dias. Pessoas egoístas, avarentas, ingratos, sem amor pela própria família. Quantos casos nós temos visto de pai matando filhos e filhos matando pai? Irmãos tirando a vida do outro irmão. Tantas coisas ruins nós temos visto nos nossos dias. Esse tempo chegou. Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo. E no verso 3 do capítulo 4, Paulo continua dizendo a Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esse tipo de pessoa nós temos visto nos nossos dias. E você pode perceber que esse tipo de pessoa não suporta a correção. Quando vê uma mensagem um pouco dura, já chega em casa, ou até mesmo nem espera chegar em casa, na hora que entra dentro do carro, depois que acaba o culto, cutuca a esposa, cutuca o marido e começa a falar: você viu a mensagem que o pastor pregou? Você viu a mensagem que o presbítero pregou? Onde já se viu isso? Ele não sabe da minha vida? Esse tipo de pessoas que nós temos visto nos nossos dias, que não suportam a sã doutrina, não suportam a correção do Senhor. Esse tipo de pessoa temos visto dentro das igrejas e quem sabe dentro da nossa própria igreja. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. E aqui vem um versículo que me chamou muita atenção. Paulo diz no verso 5 do capítulo 4: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Paulo estava dizendo para Timóteo, lembra que cada um de nós aqui somos Timóteo nessa noite. Timóteo, eles podem, você não. Essa frase tem sido muito utilizada por muitos pregadores. Eles podem, você não. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Embora os homens dessa geração, embora as pessoas dessa geração estejam deixando se corromper o seu coração, esteja buscando para si palavras, ídolos, aquilo que agrada os seus ouvidos, você permaneça no caminho da verdade, Timóteo. Eles podem desistir, Timóteo, você não. Você não pode desistir. Você foi escolhido pelo Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, você não pode desistir. Você foi escolhido pelo Senhor. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E nós não podemos nos tornar esse tipo de pessoa. No verso 6, Paulo continua dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida ou oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, eu já estou terminando a minha carreira. Estou no finalzinho. A oferta de libação ou a oferta de bebida, ela era a última oferta oferecida. Depois de todos os sacrifícios, os animais eram mortos em favor de um pecado, de outro pecado. Uma família apresentava um sacrifício, outra família apresentava outro sacrifício. E aquele lugar ficava todo ensanguentado. E a oferta de libação, ela era justamente para lavar aquele altar. Ela era derramada, então, geralmente era óleo ou vinho. Era lavado aquele altar. E aquela oferta subia como cheiro suave diante do Senhor. E Paulo se compara a essa oferta. Ele estava falando: Timóteo,
Acho que tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu dei o meu sangue pelo causa do Evangelho. Eu sofri muitos naufrágios. Eu fui preso por diversas vezes. Eu fui açoitado por diversas vezes, Timóteo. E agora eu estou sendo oferecido como oferta de libação. Estou encerrando a minha carreira. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que o amam a sua vinda. Paulo estava dizendo, eu terminei a minha carreira, Timóteo. Mas você ainda tem um longo caminho pela frente. Eu estou terminando aqui. Talvez daqui a alguns dias eu já não esteja mais aqui, mas você está começando agora, jovem Timóteo. E você tem um longo caminho para percorrer. Não se esqueça do seu chamado. E aqui eu quero falar de novo, não se esqueça do seu chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Não pense você que você é um crente de banco. Crente de banco é o parafuso, é os pregos que é usado para poder fixar esse banco. Você não é crente de banco. Talvez você se perdeu no meio do caminho. Talvez você já não vê mais para que o Senhor te chamou. Mas Ele tem um chamado para a sua vida. Cada um de nós temos algo que temos que fazer para o Senhor. E aqui Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, você tem um longo caminho pela frente. Existe uma coroa, Timóteo, que nós receberemos da mão do próprio Senhor. Se nós permanecermos fiel a Ele. Se nós continuarmos o nosso propósito, o nosso caminho. Se nós não desistirmos, se nós não olharmos para trás. Existe uma coroa que nós receberemos da mão do Senhor, o justo juiz. E não somente a mim, Timóteo. Essa coroa não é somente para mim, Paulo, não é somente para você. É para todos aqueles que amam a sua vinda. Você ainda continua amando a vinda do Senhor? Eu falava com a minha esposa esses dias. O Senhor nos despertou numa madrugada. E nós comentávamos sobre isso. Que com o passar do tempo, nós como igreja do Senhor, como um avivamento bíblico, nós perdemos aquele amor pela vinda do Senhor. Nós quase não ouvimos mais mensagens sobre a volta do Senhor. Parece que se tornou algo longe. Parece que se tornou algo distante. Embora seja uma mensagem pregada há 2000 anos, ela permanece viva. Jesus irá voltar. E vai subir com Ele aqueles que amam a sua vinda. Eu gosto muito de um versículo que Pedro diz em sua segunda carta, que nós precisamos ser como aquelas pessoas que esperam, mas que apressam a vinda do Senhor. Talvez nós temos sido aqueles que somente esperam. Um dia vem. Quem sabe na minha velhice, daqui 20 anos, 30 anos. Uma hora vem, né? Não, nós precisamos ser os que esperam, mas que também apressam o Senhor. Nós precisamos ser o tipo de igreja que diz Maranata. Ora vem, Senhor. O nosso coração precisa queimar pelo Senhor. E quem sabe, com o passar dos anos, nós perdemos isso como igreja de Cristo. Nosso coração já não queima mais pelo Senhor. Se tornou algo rotineiro nós virmos à igreja aos domingos, às quarta-feiras. Eu vou lá, né? Porque senão o pastor vai ver que eu não fui e vai começar a ligar para mim. O que aconteceu? Não, irmãos. Esse momento que nós estamos aqui reunidos como igreja é um momento de nós adorarmos o Senhor em unidade, em comunhão. Mas o Senhor está lá na sua casa, lá no seu quarto, lá beirando a pia, você lavando louça, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Lá onde ninguém está te vendo, o Senhor ainda continua lá. E nós precisamos queimar pela presença dEle, da mesma forma. Paulo no verso 9 vai dizer, procure vir logo ao meu encontro. Paulo está falando, Timóteo, não demora, Timóteo.
Eu não sei mais quanto tempo eu tenho. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Confesso aos irmãos que esse versículo me chamou muita atenção. Na verdade, essa mensagem nasceu a partir desse versículo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Algo interessante que Demas é um apelido do nome Demétrios. Demas é citado na Bíblia 3 vezes. Em Colossenses, em Filemão e a 3ª vez aqui em Timóteo. Demas era um companheiro de Paulo. Ele era aquele cara que caminhou com Paulo, que participou de muitas viagens com Paulo, talvez naufragou com Paulo, talvez apanhou com Paulo, estava ali lado a lado com Paulo. Mas em algum momento da caminhada, os olhos de Demas se voltou para outra coisa que não fosse Cristo. Os olhos dele voltou-se para outro lugar que não fosse a presença do Senhor. E algo que me chamou muita atenção, que Paulo diz que Demas, amando este mundo, abandonou ele. Gente, naquela época não existia Netflix. Naquela época não existiam as redes sociais, não existia smartphone. Naquela época não tinha shopping. Naquela época não tinha carro do ano para andar. E mesmo assim, algo naquele século primitivo chamou a atenção de Demas. E ele desistiu da sua caminhada com Cristo. O que nos garante que nós, nesse século que nós estamos, não iremos fazer como Demas. Não iremos abandonar a Cristo. Quem garante que eu, Timóteo, você, Timóteo, não vai abandonar também a Cristo? Será que os seus olhos estão olhando ainda para Ele? Será que os seus olhos ainda contemplam a glória do Senhor? Ou seus olhos estão nas coisas desse mundo? Paulo diz que no capítulo 2, no verso 4, que nenhum soldado deve se deixar envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aqui Paulo está dizendo, você tem um chamado de Deus, você tem um chamado de Cristo para a sua vida, você tem um propósito para a sua vida. Não se envolva com as coisas desse mundo, Timóteo. Não se envolva com as coisas desse mundo. Não deixe que o dinheiro roube o seu coração. Não deixe que o trabalho roube o seu coração. Não deixe que as redes sociais roubem o seu coração. Não deixe que o vício, não deixe que o pecado roube o seu coração. Pois você precisa agradar aquele que te alistou, aquele que te chamou. Mas Demas, amando o presente século, abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Enquanto eu descia para a igreja, eu comentei com a Nayane que Lucas, ele não era um grande pregador. Lucas não era um grande missionário. Lucas não era um músico excelente. Lucas era apenas um escritor. E isso mostra, gente, que Deus tem um lugar para cada um de nós. Independente daquilo que você faça, Deus tem um lugar para cada um de nós. Talvez você seja assim como Lucas, só um escritor. Mas foi o único que estava ali ao lado de Paulo. E Paulo continua no verso 11, traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Verso 14, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Quero parar nesse verso 14. Assim como Alexandre causou muitos males
a Paulo. Talvez na minha e na sua caminhada com Cristo, muitas pessoas vai causar mal a nós. Pessoas vai nos ferir, às vezes pessoas que estão ao nosso lado, assim como Demas abandonou Paulo. Às vezes na sua caminhada, pessoas vão te abandonar. Você vai olhar para a sua direita, para a sua esquerda, não vai enxergar ninguém. Mas Paulo diz que o Senhor dará retribuição pelas pessoas que te ferirem. Não é você que deve ferir as pessoas. Entenda isso, não é você, não sou eu que devemos ferir as pessoas. O Senhor, Ele sim, Ele vai retribuir a cada um conforme as tuas obras. Continua caminhando, continue olhando para Jesus. O verso 15: previna-se contra ele, porque ele opôs-se fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. E aqui eu faço mais uma pergunta para você. É esse evangelho que você quer? É esse evangelho que você assumiu o compromisso de seguir? Um evangelho ao qual, talvez no meio do caminho, você vai ser abandonado. As pessoas que você contou sempre estar com você, elas vão te abandonar. Às vezes no dia que você mais precisar, elas não vão estar com você. Paulo, um grande missionário, pregou as boas novas a tantas pessoas, ajudou a tantas pessoas, mas no momento que ele mais precisou, ele estava sozinho. E aqui eu te pergunto, é esse evangelho que você quer? Paulo, eu acredito, Paulo, que nesse momento, ele começa a olhar, seus olhos já um pouco turvos pela sua idade. A história diz que Paulo já tinha aproximadamente 62, 63 anos nesse episódio. Um homem cansado, um homem de dores, que sofreu muito. E ele começa a olhar então e já não vê mais ninguém ao seu lado. Mas de repente ele olha e aquela mesma luz que ele viu há alguns anos atrás, ele vê novamente. E ele escreve o verso 17 e diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que em mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Mesmo nesse momento de dor, nesse momento de abandono, nesse momento de solidão, os olhos de Paulo contemplou a presença do Senhor com ele. E eu quero te dizer, às vezes você vai ver que você está sozinho na caminhada. Principalmente a gente que cumpre o chamado do Senhor. No verso 12 do capítulo 3, Paulo vai dizer: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Embora no meio do caminho você vai olhar e vai estar sozinho, olhe um pouquinho mais que você vai ver a presença do Senhor com você. Ele jamais vai te abandonar. E é por Ele que você deve gastar a sua vida. É por esse Jesus que você deve gastar os últimos minutos da sua vida. É por Ele que eu e você precisamos continuar caminhando. Porque Ele é o justo juiz que nos dará uma coroa de glória. Quando eu começo a pensar, gente, que um dia nós seremos como Ele é, o meu coração se alegra. Porque lá não haverá mais nenhum tipo de dor, não haverá mais pranto. Alguns dias atrás eu tive uma conversa com a minha mãe que me deixou um pouquinho triste. E eu pensei, meu Deus, a única esperança que temos é que um dia nos encontraremos na glória. Porque nesse mundo, gente, a gente vai passar por dificuldades grandes demais. E às vezes a gente vai perguntar, mas Deus, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Jesus continua do seu lado. Ele continua com você em todos os momentos, embora uma mãe se esqueça do filho do seu ventre. O Senhor ainda continua nos amando, nos acolhendo, e Ele jamais vai esquecer de cada um de nós.
E para terminar, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 18: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo: o Senhor me livrará de tudo aquilo que, embora eu vou passar aqui nessa terra. Por mais que Paulo sabia que daqui a poucos dias ele seria decapitado, Paulo estava dizendo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava dizendo: embora eu sofra, embora eu seja um mártir, por amor ao Evangelho, o Senhor irá me levar a salvo para o seu reino celestial. E é isso que nós, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos ter dentro do nosso coração. Vamos passar dificuldades nessa terra? Vamos. Se você não está passando por nenhuma dificuldade, desconfia. Porque o verso 12 que nós lemos do capítulo 3 vai dizer que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não sou eu que estou dizendo que você vai passar por dificuldades, embora eu não quero que ninguém aqui passe por dificuldade, eu não quero passar, mas eu sei que vai passar. Só que o nosso coração deve estar firmado no Senhor, para quando o dia mau chegar, nós não venhamos fazer como Demas e desistir do caminho, que nós não possamos retroceder, que nós possamos continuar caminhando em direção ao céu, em direção ao reino do Senhor. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eles podem, você não, Timóteo. Esse presente século que nós estamos vivendo, estamos caminhando por um caminho onde o amor de muitos estão se esfriando. Ainda hoje falava com o meu sogro sobre isso, o presbítero José, que parece que nós estamos vivendo como a igreja de Éfeso, a igreja que aparentemente estava tudo bem, uma igreja que investia em missão, uma igreja que dizimava certinho, uma igreja que fazia a obra acontecer. Eram excelentes em tudo aquilo que fazia. Tanto é que Jesus fala a João: conheço as tuas obras. Eu sei que você está fazendo, mas porém tem contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. E talvez é isso que eu e você temos abandonado, o nosso primeiro amor. Voltemos a queimar pelo Senhor, irmãos. Se nós não queimarmos para o Senhor, não vale a pena. Não vale a pena nós dizermos que somos cristãos. Não adianta nós termos aparência de piedade se nós não temos as obras, se nós não fazemos, se nós não queimamos pelo Senhor. Que sejamos como Paulo, que diz que enfrentou o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Que quando o Senhor olhar para nós, olhar para a nossa igreja, a Igreja Avivamento Bíblico de Costa Rica, Ele possa encontrar homens e mulheres que desejam a sua vinda, que queimam pela sua vinda. Talvez não seja a mensagem que você gostaria de ouvir nessa noite, mas é a mensagem que o Senhor queria que você ouvisse. Volte para sua casa, comece a sua semana, não da forma que você começou as suas semanas anteriores. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Comece a sua manhã falando: Senhor, me ajuda a permanecer queimando pelo Senhor. Me ajude a permanecer firme no Senhor, que as coisas desse mundo não roubem a minha atenção. Não seja como Demas, que amou o presente século e deixou de desfrutar da glória do Senhor. A história não fala mais nada sobre Demas. Eu pesquisei a fundo sobre livros históricos para ver se tinha mais alguma coisa sobre Demas. Não tinha mais nada sobre ele. A sua vida, a sua carreira, o seu ministério acabou ali, sem Deus, sem cumprir o seu chamado. O seu fim é mais importante do que o seu começo. Às vezes a gente vai começar meio cambaleando, com bastante dificuldade, mas se nós terminarmos a nossa carreira, falando como Paulo: eu terminei a carreira e guardei a fé, já valeu a pena. Que você possa chegar no fim dos seus dias, não sei que momento será, se amanhã, se daqui 20 anos, daqui 30 anos, mas termine a sua carreira guardando a fé, esperando pelo Senhor a cada dia. Amém?